Patrick, agora eu queria uma mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do Recruta e olhando para o mundo de uma forma geral hoje, mas eu queria a tua visão hoje, agora, dessa coisa toda da inteligência artificial, machine learning, humanos vão para casa dormir, os bots tomam conta do mundo. Me fala, qual é a tua visão? Sério, não falando sério. Tipo, para 10 anos e para 100 anos. Como é que tu vê isso? Putz, não, tá. 100 anos? Não, beleza. Porque 10 anos eu sou um pouco mais cético, né? Assim, a IA, ela vai. Ela começou com um hype muito grande e tal. Eu não sei se tu lembra do projeto que eu cheguei a fazer ali no Passo do Frevo, com Softex e tal. Que uma máquina compôs uma música, não Exato, foi? a gente fez uma máquina frevo, compor um frevo, exatamente. A gente fez uma máquina compor um frevo. Spock gravou esse frevo, né? Foi? Foi, Spock gravou. Tem coisa no frevo o nome. Eu acho que foi registrado. Conhece, Lucas, assim? Tem coisa no frevo. Conhece. Aí pronto, fui eu que liderei ali aquele projeto, né? E aí a gente criou uma experiência dentro do Passo do Frevo. Isso tem uns 4 ou 5 anos, né? Mais ou menos. Isso foi em 2017. Foi um ano antes de eu criar a Recrutei. Mas eu estava envolvido com inteligência artificial. Justamente por isso que me chamaram e tal. Falaram, pô, vai lá e tal. E eu era bem ativo ali. Então, por que eu tô falando isso? Porque, assim, em 2017... Hoje a gente tá em 2022, né? Mas em 2017, e essa tecnologia já tinha mais de um ano, já era possível um computador compor uma música junto com alguém do lado ali, um compositor real. Sérgio, nome do cara que co-escreveu junto com a máquina. Ele era o lead, músico-chefe lá do Passo. E aí... 2017. Assim. E o hype naquela época tava bombando. Tá, inteligência artificial e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é que o seguinte, é que muita tecnologia já existe há muito tempo. O que acontece são saltos. Então, de repente, um salto gigante aqui. Aí isso fica meio dormente. Aí, de repente, um salto gigante aqui. Aí isso fica... Não é dormente, né? Mas, assim, o uso daquela tecnologia ela passa a ser entendido e ela passa a ser usada efetivamente para alguma coisa. Então, por que surgiu a Recruit aí? Porque em 2015 eu vi um desses saltos acontecer com processamento de linguagem natural. Eu falei, opa, dá para fazer isso aqui? Isso aqui dá pra fazer? Dá. Eu falei, então vou fazer alguma coisa com isso. Não é possível. Mas esse é o mesmo salto, por exemplo, que a gente viu com, sei lá, com processadores de computador, entendeu? Com outras coisas. Eles dão saltos, sabe? Eles vão dando saltos, e aí você vai podendo fazer coisas que você não fazia. Então, eu acho que a evolução da inteligência artificial vai acompanhar a evolução da tecnologia como um todo. E ela vai agregar a tecnologia. Então, ela vai ser usada como uma forma de agregar e de aumentar. Até por isso, talvez, a ideia de inteligência aumentada, né? É porque ela vai aumentar a forma como as pessoas consomem dados e processam esses dados e ajudam o cara a não bater no carro. Aí você vai me dizer, mas vai existir carros que vão dirigir sozinhos? 100 anos? Pode ser que sim. 10 anos, não. Mas não já existe? Não. Full autônomo, não, né? Assim, totalmente autônomo não existe. Assim, você não pode dizer que um Tesla, mesmo no nível 4, eu acho, né? No nível 4, eu acho. Ele não é. Assim, de forma alguma. Porque ele é numa freeway, né? Num ambiente controlado ali, né? A gente tá há 10 anos, talvez, de ele ser totalmente autônomo ali naqueles ambientes controlados. Totalmente mesmo, assim. Mas no ambiente não controlado, na Rua das Graças aqui... Não, pô. De jeito nenhum. Não quer dizer que não... Por exemplo, já tem estudos que dizem que ele é até mais seguro do que um ser humano. Seguro que eu digo assim, ele é menos propenso a se envolver em determinados tipos de acidentes que um ser humano. Isso eu acho que é fato. Sim, ele não bebe, né? Não, isso eu acho que é fato. Sim, isso eu acho que é fato. Mas a gente tem que entender que o nível que o ser humano vai impor... Já houve acidentes. E já houve acidentes, perfeito. E vai haver. Tá? Vai haver. Mas o nível que o ser humano impõe às coisas que ele criou é maior do que o que ele se impõe a si mesmo. Entendeu? Então, a galera não vai aceitar algo muito não próximo da perfeição. Mas aí, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, fala-se muito de advogados. Advogado
não vai ter mais emprego, porque os robôs vão... vai ter inteligência que vai ler o texto, vai interpretar tudo e parará, parará, parará. Tem um país, meu Deus, no norte da Europa, não lembro se é a Eslovênia e tal, que tem... Eles têm um governo digital e, tipo, todas as causas, até, tipo, 5 mil euros, tem um juiz eletrônico que resolve ali, como se fossem pequenas causas aqui. Sim. Então, já existem algumas coisas nessa linha, né? Sim. Que realmente tira, vai, a atuação do humano aí. Não, perfeito. Mas assim, eu respondo do mesmo jeito que eu respondo quando alguém fala, então o recrutador vai substituir o recrutador. Essa é a mesma dinâmica aí. O que é substituir o recrutador? Porque assim, hoje em dia, por exemplo, se você criasse uma startup que substituísse entre aspas, né? Mas assim, que conseguisse fazer com que você substituísse a figura do garçom, por exemplo, num restaurante, você resolveria... Essa startup automaticamente valeria bilhões amanhã. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, as pessoas não querem nem mais ser garçom. Sim. Só que não é assim que a gente resolve o problema, porque como é que vai ter uma tecnologia que vai... Garçom. Não dá, você precisa do ser humano ali servindo as pessoas. Não dá pra ter um robô andando. A gente não chegou nisso. 100 anos... Ok, tá? 10 anos, acho muito difícil. Mas não resolve problemas assim. Não é necessariamente só porque tem um gap que que o que a gente tem hoje vai conseguir suprir esse gap. Agora, por exemplo, no caso de self-driving cars, no primeiro dia que essa tecnologia for efetivamente viável e efetivamente funcional no nível das empresas começarem a entender, não vai ser carro que vai começar a dirigir sozinho, vai ser avião que vai pilotar sozinho. Avião. Porque é muito mais seguro e é muito mais propenso a ter problemas. E a gente viu problemas recentemente com pilotos, enfim. Sim, sim. E isso já aconteceu no passado. Antigamente um Boeing 737, antes do Boeing 737, se voava com 3 pilotos. Né? Quando falou, não, a tecnologia veio, já dá para substituir o terceiro piloto. São 2 agora. Eventualmente, a tecnologia vai substituir primeiro o segundo piloto, o copiloto. E depois, quem sabe, substituir o piloto. Mas tem que estar pronto. Se não estiver pronto, não vai. Porque as pessoas não vão aceitar muito serem substituídas por algo que elas não confiam. Tá entendendo o ponto aqui? Então, pode até ser que a tecnologia ela exista do ponto de vista técnico, mas as pessoas não vão aceitar. Não aceita na prática, né? Não vai ser fácil de processar isso. Tipo, eu perdi a minha causa ali de 5 mil porque... E aí tem sempre o problema do seguinte, a tecnologia, principalmente um IA ou qualquer outra, tem um problema que é... Quem foi que programou ela? Né? Assim, quais foram os parâmetros? Perfeito. O que é que tá ali dentro, tomando decisões, se isso, se aquilo, se aquilo. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, isso é mais difícil, nos modelos de machine learning, né? Tem toda, na verdade, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, tem uma árvore gigante ali de coisa, né? A gente, por exemplo, com processamento de linguagem natural, é um pontinho aqui. Aí tem machine learning, aí tem deep learning, aí tem, sei lá, sabe? Tem um ramo da inteligência artificial que cuida única e especificamente de explicar os resultados dos modelos de machine learning, ou deep learning. Tentar criar um algoritmo que descreva como aquele outro algoritmo chegou naquele resultado. Que chama de Explainable AI, que é IA explicável, vamos dizer assim. Por quê? Porque tomou a decisão, aí o ser humano, ele fala, tá, mas eu quero saber como é que você tomou essa decisão. Isso. E a máquina ela não está pronta para isso. Exato. Ela não foi desenhada para isso. Ela usa, por exemplo, é difícil explicar às pessoas, por exemplo, um conceito... Foi mal, tu falou aí bem. Acabei batendo aqui. É muito difícil explicar um conceito para as pessoas que é o conceito de tem um conceito chamado... tem um conceito muito forte em IA que é o probabilístico, né? Às vezes você tem que... para você chegar num resultado, você tem que criar algo que é um randomizador, assim, algo que cria sempre números aleatórios ali. Uhum. E você precisa daquilo, porque... tem que haver um certo nível de separação entre as coisas sempre para que você indique ali que as coisas estão
dando uma bela simplificada aqui, tá? Sim, Mas assim, sim, sim. então tem um quê de randomicidade que tem que se dar para que a IA funcione. E o ser humano não gosta muito disso, né? Tudo que que envolve em nossa volta é randômico, tá? Você sai daqui, aí passa um pombo e bate num galho e o galho cai na sua cabeça. Pô, isso é totalmente randômico, pô. Isso é caótico quase. Mas o ser humano não gosta. O ser humano tem essa... por anos e anos de evolução, tem essa repulsa a isso. Só que isso existe em modelos de machine learning muito, e deep learning pior ainda. E aí fica difícil de explicar e até de voltar atrás. Às vezes fica impossível de voltar atrás. Então, às vezes para você voltar atrás, você vai ter que criar coisas randômicas aqui no meio para voltar atrás. Então os caminhos não se encontram nunca mais. E é uma maluquice, mas assim, é o jeito que se encontrou para as máquinas fazerem o que elas fazem também, porque elas são 1 e 0 no fim. Então tem isso também, de como é que você vai aceitar a IA que tem um aspecto randômico aí, tá entendendo? Tem um aspecto de... Eu vi um caso uma vez de uma professora em Nova York que foi demitida por uma solução de IA, que o governo lá tinha contratado e tal, tinha criado um algoritmo para fazer um ranking dos professores e demitir. Só que qual era o probleminha? É que essa professora era tida como a melhor da escola. Mas a solução indicou que e ela foi demitida. Aí alguém do conselho, não sei o que, disse, não, tá, eu quero saber qual é a regra, qual é o algoritmo, como é que se chegou nesse para resultado. dizer que era ali, e até hoje o seu não teve resposta. E o que é louco e assustador é que cada vez mais essas coisas estão interferindo na nossa vida e meio que, ou, sei lá, em alguns casos não se sabe explicar e outros não se quer explicar, né? E por mais que tenha decisão de máquina, houve um componente humano que deu uma linha de orientação. Por exemplo, imagina que você vai criar uma solução de IA para decidir se um visto para entrar no país é concedido ou não para uma pessoa. Né? Imagine que o líder desse país definiu alguns critérios a seu bel prazer, mas daqui a 10 anos ninguém lembra mais disso, e aí, como é que faz? Não, vai existir um movimento de você abrir as caixas de Pandora, preta, né? das caixas pretas aí, de alguns desses modelos, para entender, principalmente, porque assim, não dá para entender o resultado, como eu falei, tá? Depois que você treina o modelo e chama o que a gente faz de predição, né? Falar, modelo, me diz aí qual é o melhor, sei lá, melhor X, melhor caminho. Uhum. Aí ele vai te dizer, você não sabe como ele chegou mais, praticamente, tá? Mas dá para saber com que modelo ele foi treinado. Porque o modelo acaba indicando muita coisa.